Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 20 da Faculdade de Medicina de Jundiaí de 2023. Então, bora lá! E ela começa assim. A construção de uma usina hidrelétrica gera diversos impactos ambientais que podem interferir no processo evolutivo de muitas espécies locais. Por exemplo, uma população original que ocupa uma vasta área pode ser dividida em populações menores após a construção de uma barragem. O impedimento do fluxo gênico entre essas populações pode contribuir para a formação de novas espécies, muitas vezes mais vulneráveis, ou até mesmo para a extinção de grupos isolados. Na letra A, que tipo de especiação está ocorrendo a construção de usinas hidrelétricas? E o que é fluxo gênico? Quando a gente tem uma separação geográfica de espécie, nós estamos diante de uma especiação alopátrica. Já o fluxo gênico é a movimentação de genes, de material genético, de uma população para outra. A letra B, ele pede para citar o mecanismo de isolamento pré-zigótico capaz de confirmar que dois grupos de animais não pertencem mais à mesma espécie. Isolamento pré-zigótico são mecanismos que impedem a formação do zigoto, ou seja, desde não ter um correto acoplamento dos órgãos genitais para ter a junção dos gametas, desde não ter épocas de cio corretos, desde não ter local específico para eles acoplarem, para eles acasalarem, para os animais acasalarem. Então são mecanismos, além dos mecanismos comportamentais, podem ter mecanismos de cheiro, como feromônio, não compatível. Então a fêmea de uma determinada espécie não cheira bem para o macho da outra, ou vice-versa, e aí um não aceita o outro. Então isso são mecanismos pré-zigóticos, ou seja, são mecanismos antes da formação do zigoto para impedir a copulação da espécie. E aí ele também pergunta, do ponto de vista genética, por que as pequenas populações sobreviventes têm maior risco de extinção? Quando eu tenho uma população pequena, eu tenho uma menor diversidade genética. Tendo uma menor diversidade genética, isso faz com que tenha uma menor capacidade de adaptação, porque existem menos indivíduos diferentes para poder sobreviver a adversidades. Então, caso alguma adversidade aconteça, essa população tem maior risco de ser extinta, porque tem menos indivíduos diferentes. Quando tem mais indivíduos diferentes, é menor a probabilidade de que uma doença ou uma catástrofe atinja todos eles da mesma forma. Pode ser que uma determinada doença mate parte da população, mas se a diversidade genética for grande, pode ser que alguns indivíduos tenham resistência natural a essa doença. E os indivíduos que não têm morrem, e esses indivíduos que têm sobrevivem e espalham esse gene de resistência para o resto da população. Por isso que ter uma população maior facilita você sobreviver diante de catástrofes. Como eu responderia isso na hora da prova? A letra A, especiação alopátrica, que é o surgimento de barreira geográfica, ou seja, é uma especiação a partir da separação física dos indivíduos, e o fluxo gênico é a movimentação de genes de uma população para outra. Na letra B, isolamentos pré-zigóticos são aqueles que impedem a formação do zigoto e pode ser isolamento ecológico, que é aquela parte do espaço, o isolamento estacional, que é aquela parte de que o comportamento é diferente, tem estações de cio diferentes, o isolamento mecânico, ou seja, os órgãos genitais param de se acoplar, como, por exemplo, se você pegar um dog alemão e um mini poodle, eles não copulam, porque não tem um isolamento, não tem como eles copularem de forma natural. Então não tem como ter esse fluxo gênico entre uma população de dog alemão e uma população de mini poodle. E o etológico, que é a parte do feromônio, que eu citei para vocês, inclusive que é o que eu vou deixar como exemplo para falar na hora da prova. Dentre esses, podemos citar o etológico, em que não há mais atração entre macho e fêmea das espécies, ou seja, não há cópula. Populações pequenas apresentam pouca variabilidade genética,
Consequentemente, apresentam menor capacidade de adaptação diante de adversidade, aumentando o risco de extinção. Então, essa foi a questão de hoje. Se você gostou e eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. E se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. A gente se vê na próxima. Eu acho. Um beijo e um queijo. Tchau!